Traz conversa, Thiago Spiked aqui com um enigma. Enigma que menos de 1% das pessoas que assistirão esse vídeo serão capazes de solucionar. Será que você que está me assistindo será capaz de entender a lógica disso aqui, reconhecer estes símbolos e desvendar qual é a resposta deste enigma aqui? Então fica aqui comigo para você entender um pouco mais sobre por que isso aqui é tão interessante e por que símbolos são tão poderosos e que efeitos eles podem causar em nossas percepções visuais. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Thiago Spiked, eu sou desenhista, quadrinista e professor de artes. Eu dou aula há mais de 10 anos, já dei aula para criança, para adulto, para curso básico avançado e tem meu curso de desenho online no comdesenhar.net. Acesse lá para mais informações, temos também o nosso podcast e me segue nas outras redes sociais também para você conhecer mais sobre a nossa produção. Muito bem, um enigma que menos de 1% vai descobrir a resposta. Eu começo este vídeo dizendo que eu menti. Eu menti porque eu não sei de fato se menos de 1% das pessoas que verem este vídeo de fato vão descobrir a resposta. Pode ser mais, pode ser menos, pode ser aproximado, mas a verdade é que eu não sei. E por um motivo muito simples, porque no momento em que eu estou gravando este vídeo, o vídeo ainda não foi pro ar. Mas existe uma coisa interessante nessa minha afirmação. Porque o fato de eu dizer que menos de 1% seria capaz de desvendar e a thumbnail deste vídeo ter dito, será que você consegue? Isso provavelmente deixa você curioso para tentar desvendar e descobrir que talvez você faça parte desse inusitado e tão sábio grupo de menos de 1% das pessoas que é capaz de desvendar um quebra-cabeças como este. Por que nos sentimos tão atraídos por essa definição? Seja bem-vindo ao universo do poder dos símbolos. Eu prometo para vocês que até o final deste vídeo eu vou revelar a resposta desse quebra-cabeça. Dizer que menos de 1% das pessoas serão capazes de desvendar alguma coisa, isso tem uma mensagem simbólica, uma mensagem de desafio, de representatividade, de compreender que você não é apenas um na multidão, que 99% das pessoas, da manada de pessoas, você é diferente. Você é mais capaz, porque você conseguiria desvendar este quebra-cabeças. Isso tem uma conotação simbólica de inteligência, diferencial, percepção além da maioria das pessoas, e é por isso que quando fazem postagens ou vídeos com títulos deste tipo, muita gente assiste. Nós nos sentimos atraídos justamente por essa percepção simbólica da palavra, do termo 1%. Mas o que são símbolos? Para nós entendermos essa definição, vamos recapitular algumas coisas que nós já conversamos nesta série Segredos do Desenho, os conceitos de ícone, índice e símbolo. Esses três itens têm a ver com a nossa percepção de mundo, de espaço, de significado, de coisas. Quando nós observamos ou compreendemos ou recebemos algum estímulo, nosso cérebro imediatamente tende a atribuir um certo significado, um sentido, para que nós interpretemos aquilo que está chegando até nós. Isso desde coisas mais simples como o cheiro, a luz, a cor, o espaço, ou coisas mais complexas, como o título deste vídeo. 1% será sábio para descobrir um quebra-cabeças. O estudo dessa percepção de sentidos, dos significados, dos signos é chamada de semiótica. De acordo com o pesquisador Charles Peirce, que era astrônomo e depois voltou-se à filosofia da ciência, identificou essas principais dimensões e definiu que a nossa atribuição de significado poderia ser compreendida através de 3 níveis de percepção: de primeira idade, segunda idade e terceira idade. Primeira idade estariam os ícones. Ícone seria um parâmetro de relação com um objeto, com uma forma, da maneira como ela é percebida. Por exemplo, isso é um copo. Se eu fizer um desenho simples de um copo, você também perceberá e entenderá como um copo. Um
Um ícone de uma árvore pode ser a sua foto ou até mesmo uma simplificação como essa. São imagens que, a grosso modo, representam uma ideia que é universalmente percebida por similaridade. É sabido que alguns animais são, inclusive, capazes de identificarem-se em desenhos icônicos. O segundo parâmetro seria o índice. Essa dimensão representa uma relação sensorial com o que o ícone ou a primeira percepção, ou grau, representa a nós. Então, por exemplo, onde há fumaça, há fogo. A fumaça por si só pode ser um ícone. A interpretação de que fumaça, fogo, algo está em chamas seria uma relação de índice. Peirce define isso como o segundo nível de grandeza e também é percebido por alguns animais, já numa relação um pouco mais distante. Alguns animais, como macacos, conseguem identificar algumas relações de índice. Por exemplo, sons, certos barulhos, isso tem uma representatividade que não é objetivamente o que o ícone representa, mas essa relação sensorial percebida através da relação com o ícone. E em terceira grandeza, a mais complexa, temos os símbolos. Os símbolos já são interpretados e percebidos através de uma sensação cultural sobre um determinado ícone ou índice. Elas vão além do que a figura objetivamente representa ou do que aquilo pode extravasar com uma relação sensorial. Aquele símbolo ele é apenas percebido através de uma interpretação formada por uma relação cultural da pessoa que recebe este estímulo. Tentando explicar de uma forma um pouco mais compreensiva. Isso aqui seria um ícone de um coração. Mesmo não sendo realista, é uma forma que você interpreta e entende como um coração, um órgão, etc. Alguns jogos de videogame utilizam a ideia de coração como vida, como algo que você recupera a sua energia. E isso seria uma relação de índice. Coração, vida, energia, coisas do gênero. Agora ele é um naipe de copas. Naipe de copas é um símbolo. E claro que a percepção do símbolo também emana outras interpretações icônicas e de índice. Por exemplo, aqui você tem uma sensação de jogo, cassinos, dinheiro, apostas, seriam interpretações sensoriais que esbarrariam na ideia de índice, mas também partido de um símbolo. Símbolos, então, têm a ver com uma relação cultural interpretativa da pessoa que observa esta imagem. Se uma pessoa não conhece qualquer tipo de jogo que envolvam esses naipes de baralho, a pessoa não terá essa interpretação de que o coração se torna então um naipe de copas. Portanto, a interpretação de um símbolo exige da pessoa que percebe uma relação cultural comungada entre o emissor e aquele que recebe e interpreta a informação. Não existem apenas símbolos visuais, existem também símbolos sonoros, símbolos de gestos, símbolos das mais diversas coisas, e essa reflexão vai muito longe. O estudo da semiótica é simplesmente uma coisa ampla demais para resumir em um vídeo de alguns minutos, mas aqui iremos nos ater a questões de símbolos visuais. Dessa forma, naipes de baralhos podem ser um tipo de símbolo, números também são símbolos, letras, palavras também são símbolos. Se você olhar uma caligrafia de algum idioma que você não conhece, você vai ver como uma série de rabiscos. Kanjis, se você não souber chinês, você vai ver como um monte de rabisco. Ou seja, o símbolo não tem significado para você, porque você o desconhece. Então ele é limitado pela percepção cultural das pessoas. E aí é que está a grandeza e a magia dos símbolos e por que coisas como essa tornam-se tão interessantes. Quebra-cabeças visuais como
este e outros exercitam a nossa capacidade de interpretação dos símbolos e até mesmo questionamentos sobre nossa cultura. Será que ao longo da vida eu vivi, experienciei o bastante e deduzi o bastante ao ponto de eu ser capaz de enxergar lógica e coerência para resolver um quebra-cabeças como este? Símbolos são tão poderosos que são capazes de representar marcas de corporações, de empresas, de alimentos, de sabores, de entretenimento, de alegria e uma série de outras sensações. Pense nas principais marcas que você conhece, refrigerantes, de hambúrgueres, de roupas, de desenhos animados. Quando você consegue transformar o seu nome em um símbolo, você ultrapassou uma barreira e conseguiu fazer uma palavra, uma imagem, uma sonoridade existir no imaginário coletivo, fazer parte de uma cultura maior. E assim, muitos nomes entraram para a história, como marcas de cereal, de chocolate, de alimentos, de carros, que muitos deles eram nomes de pessoas. Vamos voltar aos quebra-cabeças. Aqui eu tenho um outro tipo de quebra-cabeça que trabalha a noção dos símbolos. Este quebra-cabeça é bastante famoso, talvez aí você já conheça, mas aos que não conhecem, existe uma relação entre esses símbolos aqui e você consegue identificar qual é a sequência após este aqui? Se você quiser descobrir, tente dar uma pausa porque eu vou fazer a sequência logo em seguida. Este é o desenho da sequência. Se você ainda não entendeu qual é a relação dos símbolos aqui propostos, essa é a resposta. Este quebra-cabeça nos ajuda a entender a nossa percepção automática de símbolos e o quanto nós somos enganados pela nossa percepção, mas ao mesmo tempo somos capazes de atribuir significado e lógica a uma relação de imagens e símbolos em sequência. Por exemplo, agora que você sabe a resposta, que é basicamente os números de 1 a 5 espelhados, mas num primeiro momento isso poderia ser uma letra M, isso poderia ser um coração com um traço, isso um número 8, isso um M com um corte no meio. Você tem aqui um conflito simbólico no que você enxerga. Isso pode ser um M, mas dentro deste contexto ele não é um M. São dois números uns espelhados, assim como a brincadeira dos naipes. Não é um coração, é um naipe de copas. Aqui são números, e não um coração, tampouco uma letra M. Existem diversos quebra-cabeças que trabalham essa confusão de símbolos e nós somos capazes de construir e desconstruir. E principalmente nós costumamos ser confundidos, justamente por querer atribuir uma lógica a algo que não é necessariamente aquilo que nós vemos à primeira vista. Talvez entender algo que está além do trivial. Não, isso não é um M. Não, isso não é um coração. Isso é um invertido. Isso são dois num espelho. Faça você ter a sensação de que você é mais capaz, intelectualmente mais desenvolvido. Vocês estão vendo alguns aí. Olha esse daí do carro estacionado. Qual é o número da sequência? Todo quebra-cabeça ele tem uma lógica. Justamente porque ele trabalha com a capacidade de interpretar o que está escrito e que nem tudo é o que parece. Existem também alguns quebra-cabeças que trabalham com a nossa capacidade de identificar algo diferente em meio a uma multidão. Por exemplo, encontre o cachorro nesta figura. Esse tipo de quebra-cabeça chama a atenção também porque trazem consigo aquela interpretação de que se eu for capaz de encontrar o cachorro, eu sou capaz de enxergar além do trivial, além daquilo que é meramente percebido pelo senso comum. Esse aí também, encontra o dragão nesta imagem. Esse aí também consiste em você encontrar um lápis em meio a todos esses livros. E mais uma vez, encontrar o lápis quer dizer que você enxerga além daquilo que é trivial.
Você é capaz de perceber detalhes, você é capaz de perceber pequenos diferenciais em meio a um mar de igualdade. Podemos enxergar aqui uma relação muito interessante que talvez nos ajude a perceber o nível de inteligência e sabedoria de alguém. Essa imagem mostra bem essa relação. Dados, informação, conhecimento, ideia e sabedoria. Dados são elementos avulsos, são o que são. Informação é você ter ciência do que cada um desses representa. Conhecimento é você conhecer o que cada um deles pode ter como ligação. Ideia são alguns insights em meio a esse conhecimento, e a sabedoria tem a ver com a capacidade de escolher os dados e informação e combiná-las a fim de estabelecer uma nova relação de sentido. Num quebra-cabeça como esse, dados é o que você vê. Números, bichos, informação. Bom, você sabe que são números, você tem figuras que parecem animais de dobradura, você sabe que isso aqui é um símbolo de igual, então há uma igualdade entre aquilo que está sendo representado aqui. Conhecimento, você observa, sabe o que representa os números, o igual, então, olha, eu estou dizendo que esse elemento visual tem uma relação com este número, que é a mesma que este desenho tem com este número, e vice-versa. Então você consegue criar uma relação de sentido através desta sequência. E depois haverá uma próxima sequência. E é aqui, neste próximo nível, em que as pessoas começarão a se diferenciar. Como chegar na solução da próxima ideia? Qual a relação de fato desses números com cada figura? O que 196 tem a ver com um besouro? Que é a mesma coisa que 70 ou 70 tem a ver com um peixe? Peraí, 70? Não. E se for 70? E se não for o número 70, for alguma outra coisa, assim como aquele quebra-cabeça dos números espelhados, de repente esses números têm um outro significado, talvez se eu virá-los de ponta cabeça. Então você começa a jogar hipóteses de possíveis combinações que trariam resposta para este quebra-cabeça. E a sabedoria estaria de fato em você ser capaz de compreender essas relações e encontrar o real resultado e solução deste quebra-cabeça. Todo este processo foi estimulado a você e está sendo dito neste vídeo com uma única relação de imagens. Portanto, o poder do símbolo está muito além do que uma imagem ela é por si só, mas naquilo que ela é capaz de evocar nas pessoas, através dos seus sentidos e percepção, e até mesmo a ser comungada no imaginário coletivo. E o que isso tem a ver com o desenho? É sério que você ainda não percebeu? Logotipos são a forma máxima de simbologia na publicidade. Qual empresa não gostaria de ter sua marca registrada por décadas e gerações e séculos? Quais movimentos não gostam de um símbolo justamente para marcarem sua história, para que as pessoas sintam-se representadas por aquilo? Quantos youtubers não criam gestos, bordões, e frases, e roupas e visuais justamente para que você assimile a marca deles e saia representando aquilo que eles querem dizer? Compartilhar símbolos tem tudo a ver com desenho, porque quando você representa ideias no seu desenho, na sua história, ou cria um personagem, o seu intuito é evocar no seu receptor uma interpretação que mexa com ele e que faça aquela sua mensagem existir na cabeça do leitor, porque você conseguiu finalmente fazer contato. Então os símbolos não são apenas imagens que servem para comungar significados ou interpretações mediante a relações culturais, mas os símbolos também servem para que você identifique e veja exatamente quem você é e o que o representa, e por que não, até mesmo te fazer questionar a sua capacidade de interpretação. E então,
Estamos conversados. Por enquanto. E se você é um leitor dos quadrinhos da Crasa Editora, principalmente este aqui, você já sabia a resposta deste quebra-cabeça. E sim, este aqui fui eu mesmo que formulei e ele faz parte desta história aqui. Espectros Paralisia do Sono, publicado em 2016 aqui pela Crasa Editora, com roteiro e desenhos meus. Vencedor do Prêmio Ângelo Agostinho em 2017 e também publicado aí em Portugal pela editora Midori. Você pode criar edição física em nossa loja virtual na editoracras.com.br e em Portugal pelo site da editora Midori. Este quebra-cabeça aparece no meio da história, lá há uma explicação mais específica de qual a relação disso daqui. Como prometido, eu dei a resposta do quebra-cabeças. E com relação à explicação do porquê que esta é a resposta, eu dei todas as pistas neste vídeo. Então, todos os dados e informações estão aí. Basta você ser capaz de unir as pecinhas agora que você sabe a resposta. E se você já leu, você também pode entender um pouco melhor sobre ele e outras coisas aqui. Então acessa lá a nossa loja para mais informações. E é isso.